Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um webinar da série Experts, que tem como objetivo trazer uma atualização do cenário de preços para você. Hoje contamos novamente com a presença da Mônica Zambelli, que é coordenadora de planejamento energético aqui da CPFL, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado, que vai trazer muitas informações para a gente. Mônica, muito obrigada pela participação. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui de volta com vocês para agregar mais sobre o setor elétrico. A gente vai trazer as novidades do cenário energético que tem acontecido. Muita coisa rolou no mês de março, a gente teve aí o leilão de capacidade, o que vai ser dos nossos encargos. A gente também vai atualizar vocês sobre as bandeiras tarifárias, sobre uma perspectiva hidrológica e climática. Será que vem mesmo um El Niño por aí? O que isso impacta na minha vida e na energia desse país? Então a gente vai falar um pouco sobre esses temas que são super importantes e atuais para vocês tomarem as melhores decisões aqui com a gente. E para contribuir ainda mais com a gente, estamos aqui também com o Jaque de Faro, que é especialista em comercialização de energia e hoje responsável pela compra e venda de energia do nosso portfólio aqui. Então, Jaque, é um prazer te ter aqui conosco. Tudo bem com você? Olá, Nayara. Prazer é todo meu. É sempre muito bom poder participar de rodas de conversa como essa e tentar agregar com informações de mercado, dinâmica de preços, tudo aquilo que a gente vê acontecendo no setor e como isso impacta o nosso dia a dia, as nossas decisões, principalmente quando a gente fala em contratação de energia. Para você, nosso cliente, a gente busca trazer aqui como objetivo muitas informações para que possa te ajudar na sua contratação de energia, para que ela seja mais assertiva, você tenha a maior economia possível, junto com o nosso time de gestão, que está sempre à disposição para te ajudar. E também para você que já trabalha no setor elétrico, tenho certeza que as informações aqui vão agregar muito no teu dia a dia. E para começar nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para a Mônica trazer umas atualizações para a gente sobre a hidrologia e o clima. Bem, então falando um pouco aqui da hidrologia, a gente trouxe um mapa do Brasil que é da anomalia de precipitação, que é a chuva. Então aqui no mês de março, nós tivemos chuvas irregulares ao longo do mês no país, acima da média, que são essas manchinhas mais cor fria aqui, e aqui no sul vocês conseguem ver que a gente teve essas manchinhas de cor mais amarela, que significam justamente que o sul ele ficou negativamente, registros foram menores do que o que era o normal para um mês de março no país. Então, de modo geral, isso é uma mensagem importante, a gente teve chuvas bastante irregulares, algumas regiões muito interessantes aqui fizeram efeito, ajudaram os reservatórios, mas lá no sul ficou bastante prejudicado. De modo geral, a gente está totalizando o período úmido com 76% da média de longo termo, a MLT, mas o sul está com esses registros abaixo da média, abaixo até que 55% pelo terceiro mês seguido. Então, isso está trazendo para nós uma condição de preocupação em relação ao subsistema sul, onde justamente o armazenamento lá está muito próximo já de 30%, que é o chamado volume mínimo operativo. Abaixo desse valor, entende-se que há uma condição ali mais delicada de atenção para a operação dos recursos no sul. Inclusive por isso, né, Mônica, que a gente viu os descolamentos no sul sendo bem grandes em relação ao sudeste, né? A gente teve um PLD ali que descasou mais de R$ 120 durante o mês de março, na média mensal de março entre sul e sudeste. Eu acho importante destacar que apesar, né, do período úmido nosso deste ano ter patinado um pouco para emplacar, a gente teve uma melhora até que significativa com essas chuvas, como a Mônica comentou, um pouco esparçadas, mas em áreas interessantes, trouxe uma expectativa melhor e uma entrega de ENA, principalmente do Sudeste e do Norte, melhor para o mês de abril. Isso ajudou também os preços de curto prazo a cederem um pouco. Então a gente vê um segundo semestre um pouco mais barato no ano de 2026, os próprios produtos do segundo trimestre também um pouco melhores, um pouco mais baixos do que a gente tinha antes de março, e tudo isso foi possível por conta de melhoras também estruturais no sistema. Falando agora de clima, a gente vai entrar um pouquinho no El Niño, o que é esse fenômeno, né, e como que ele afeta
o nosso setor elétrico. Tecnicamente, eu estou aqui falando em nome da nossa equipe de meteorologistas, a CPFL conta com uma ampla equipe especializada em setor elétrico, em hidrologia e eventos, para a gente ter realmente as melhores análises aqui em relação a esse tema e o impacto. Tecnicamente, então, o El Niño é um momento que o Oceano Atlântico se encontra numa determinada região dele, perto da faixa do Equador, se encontra aquecido. E a Laninha, o oposto dela, é quando o oceano está resfriado. E esses fenômenos, eles vão se alternando. Então, a cada 2 até uns 7 anos, eles têm que ir se alternando, e entre um e outro acaba passando pela fase de neutralidade. Aqui é um pequeno histórico, aqui nos anos mais recentes, onde a gente mostra as fases que a gente passou. Então, toda vez que a curvinha preta que passou na área azul, a gente estava na Laninha. Aqui a gente mostra, né, o El Niño que aconteceu aqui entre 23 e 24. Depois a gente passou uma fase neutra aqui, triscou um pouquinho nas Laninhas aqui. E agora aqui em 26, pessoal, a gente está entrando numa fase de aquecimento também. Então, agora nesse momento, a gente está numa fase de neutralidade, mas já espera-se que o El Niño fique configurado por volta ali de junho, julho, já esteja configurado e ativo, tá? E aí, o que faz isso com a gente, né? O El Niño lá no Oceano Pacífico, ele tem impacto em diversas regiões do mundo, modifica os padrões de chuvas, monções. Aqui no Brasil, quero trazer o foco para o que acontece com as chuvas. Então, aqui no mapinha eu trouxe aqui azulzinho no sul e esses tons mais quentes no norte, para exemplificar para vocês que o El Niño, ele traz essa influência de favorecer as chuvas na região sul em detrimento da região norte. Quer dizer que a gente vai enfrentar seca no Nordeste? Não. É uma tendência. Outros fatores climáticos operam junto com ele para determinar realmente o que vai acontecer no clima, tá bom? E em relação à temperatura, a gente tem aqui um mapa todo vermelhinho, porque aí a tendência geral no Brasil todo é a gente experimentar intensificação das temperaturas, mais calor. E tentando fazer um gancho aqui com esse fenômeno El Niño para os preços de energia, a gente tem, inicialmente, Mônica, me corrija se eu estiver errado, a previsão é que a partir de julho a gente comece a sentir as mudanças que o El Niño pode trazer para nós. E como a Mônica colocou, é uma tendência. Será isso? Nunca dá para cravar, mas é uma tendência de que seja. Então, assim, com temperaturas mais elevadas no segundo semestre, chuvas mais escassas ao longo do sudeste, norte, nordeste, a gente pode ter temperaturas elevadas e com temperaturas elevadas tendemos a ter uma carga mais elevada, tendo picos ali principalmente na parte após o julho, principalmente agosto, setembro e outubro, onde a gente encontra temperaturas mais elevadas nesses períodos de El Niño, e isso pode fazer com que o modelo D100, que é o que precifica o PLD diariamente, tenha alguns descolamentos em detrimento aos preços semanais. Se a gente voltar aqui num passado não muito distante, como em 2023, que a gente teve um cenário de El Niño parecido, a gente consegue buscar na memória e lembrar dos calores intensos que a gente teve ao longo do segundo semestre. Isso tudo corrobora para que a carga seja mais elevada e, consequentemente, né, os preços possam descolar ali no D100. O preço de energia ele não depende de um fator exclusivo. Então, assim, isso é uma tendência olhando apenas para um dos fatores que colaboram para a formação de preço. Né? Então, quando a gente olha exclusivamente para o El Niño, a gente pode ter uma tendência de elevação de preço. Se isso vai acontecer, vai depender do conjunto de todos os outros fatores, inclusive alguns que a gente vai falar aqui mais para frente. Mônica, já que muito legal, né? A gente está vendo que esse é mais um dos itens que pode impactar o preço. Além disso, a gente viu que agora em março aconteceu o leilão de reserva de capacidade. Eu queria que vocês comentassem com a gente um pouquinho o que isso impacta no preço. Perfeito. Vamos lá. Bem, gente, o leilão de reserva de capacidade, ele ocorreu agora no finalzinho de março e ele acabou contratando cerca de 20 gigas de potência até 2031 para garantir o atendimento eletroenergético. Aí vocês podem pensar, nossa, mas já não tenho tanta sobra energética no Brasil, por que a gente precisa contratar termoelétrica?
Isso tem muito a ver com o que a gente falou no outro capítulo, mas vou lembrar um pouquinho para vocês sobre as fontes intermitentes e sobre como a gente precisa de elementos e recursos que tragam de fato controle e segurança para o país. E isso é agregado a partir de fontes que podem ser operadas, controladas, onde o operador e o empreendedor pode tomar decisão sobre que momento inserir essa energia no sistema. Claro que é sempre feito, né, com o objetivo de ser uma operação econômica para o país, mas segurança também em primeiro lugar, né? Então, o leilão ele foi uma chamada que aconteceu agora no final de março. A gente teve aqui preponderância das fontes a gás, então foi o principal recurso contratado aqui, cerca de 78% dos recursos contratados foram gás. Chama atenção aqui para a hidrelétrica também, um recurso muito importante no nosso país. Há muitos anos a gente não via uma expansão relevante de hidrelétricas e agora a gente teve aqui, vai ter, né, a participação através da motorização, que é uma situação onde você coloca máquinas novas em usinas que já existem, aumenta a capacidade daquela usina de colaborar com o país. Teve aqui algumas usinas a carvão inseridas aqui nesse contexto e algumas poucas a óleo também. Essas a óleo, pessoal, aproveitando usinas que já são existentes. Então, qual que é o interessante delas? São usinas que já estão aqui conectadas no sistema, pronta para entregar a geração, então é uma situação temporária. Elas vão ficar aqui ativas por um tempo menor no sistema, para aproveitar e trazer a segurança que a gente precisa agora. Bem, por outro lado, a gente tem o custo disso, né, que não é pequeno. Então, o que acontece aqui, nesse cenário que está base aqui, é antes da contratação do leilão. E aqui na linha laranja são as perspectivas de como esse encargo de reserva de capacidade vai crescer no tempo. Expectativa essa de que ele ultrapasse R$ 50 por megawatt-hora já em 2029. Sim, é bastante. É o custo da segurança operativa do SIM, feito, né, com usinas termoelétricas, que foi ali a estratégia adotada nesse leilão. A gente ainda deve ter outros leilões, provavelmente que insiram baterias ou que entrem com mais hidráulicas em outro momento, mas nesse momento a gente realmente estava ali com uma indicação de que era necessária essa adição para a segurança do fornecimento eletroenergético do país. É interessante comentar aqui, Mônica, trazendo essa perspectiva para os preços de energia do mercado. Nós vemos que o mercado, quando a gente mexe no balanço energético, né, onde tem mais oferta e menos demanda, ou vice-versa, quando a gente enxerga isso num cenário de longo prazo, a tendência é que os preços mudem. A gente teve o leilão de capacidade no final do mês de março e logo após o leilão a gente não percebeu uma mudança muito grande nos preços logo de imediato, porque o mercado tem a tendência de antecipar esses movimentos. Então, a partir do momento que vamos ter o LRCAP, ok, vamos ver quanto que a gente tem disponível para ser ofertado, quanto realmente faz sentido para o mercado bidar nesse tipo de leilão e qual o impacto que isso pode trazer. Então, quando chega o leilão de fato, o mercado já reprecificou. E aí a gente teve alguma surpresa sim, até uma semana antes do leilão não era esperado um volume tão grande, né, de 19 megas, estava ali em torno mais de 12 a 13 gigas, de 12 a 13 gigas para ser ofertado nesse leilão, para ser contratado nesse leilão, e a gente teve uma contratação total até 2031 de 19, quase 20 gigas. Então isso acabou fazendo que um preço desse uma arrefecida, mas isso veio até um pouco antes do leilão, né? Pós-leilão o impacto foi um pouco menor. Chamar atenção aqui também, muito bom esse ponto do Jaque, é que ficou uma oferta muito concentrada aqui em 2028. Então, para quem já estava aqui com a gente acompanhando essa perspectiva dos encargos, a gente estava mostrando aqui já essa perspectiva em 26 e 27, a gente foi bastante assertivo aqui nas nossas projeções, antecipando para vocês esses movimentos. A oferta de 28, que dá essa subida aqui, é que de repente pode fazer um pouco mais de diferença ali para a questão dos encargos, mas já era previsto, né, que a gente tivesse de fato um impacto e a necessidade desse leilão, tá bom, pessoal? Tá ótimo, Mônica, já que o que é muito legal de mostrar aqui, né, foi a nossa assertividade em relação aqui o que a gente estava esperando, a gente ficou muito próximo, né, do que a gente tinha projetado, graças a uma equipe super qualificada que está aqui com a gente, tá bom, pessoal? E aí, Mônica, a gente teve no nosso último webinar, a gente trouxe um pouquinho das bandeiras tarifárias. Teve atualização? Opa, teve sim. Vamos ver como é que ficou.
Nesse aspecto das bandeiras, os principais fatores são o PLD e o GSF. Então, relembrando um pouquinho do que a gente comentou no outro webinar, a gente teve aqui uma perspectiva de PLDs um pouco mais baixas, então puxando ali o que a gente já comentou com vocês, de que a hidrologia deu uma melhoradinha, a carga teve também uma reação um pouco mais suave agora no verão, isso tudo trouxe as perspectivas de PLD um pouco mais para baixo. Então, em relação à nossa última conversa, a gente teve aqui uma perspectiva de um pouco de alívio das bandeiras, mas ainda com perspectiva de ficar entre os meses aqui de maio, agosto, setembro, ainda em bandeira vermelha, no patamar 1, e depois possivelmente atravessando aqui para uma região amarela, talvez chegar num verde ali até dezembro. Isso porque, pessoal, o GSF, que é esse fator aqui da geração hidráulica, ele tende a baixar no segundo semestre. Esse aqui no nosso histórico de alguns anos, a gente vê que isso é um movimento normal. Por que que isso acontece, né? Porque a gente tem o período úmido, o período de hidrologia e disponibilidade das usinas hidráulicas mais concentrados em determinados meses, ali entre dezembro e março, abril. Então, quando a gente passa desse período, que é o que a gente está entrando agora no período seco, o GSF se aprofunda e as bandeiras tendem a aumentar, o movimento natural, sazonal do nosso setor. Ótimo, Mônica, obrigada pela atualização, viu? E, Mônica, quando a gente fala da guerra do Oriente Médio, se fala muito sobre os impactos no combustível. Mas e para a energia, faz diferença? Ótima questão, é atualíssima. Vamos lá. Bem, gente, então a gente está tendo, infelizmente, uma situação muito dura lá no Oriente Médio e a gente, no mundo globalizado que está, né, os impactos chegam aqui em diversas commodities. O que é diferente esse ano? Desde fevereiro de 2025, adotou-se aqui no Brasil uma metodologia de custos de termoelétrica, de preço da operação e dos combustíveis usados nas usinas termoelétricas, de se atualizar conforme o índice que estava previsto no contrato daquela termoelétrica. Então, esse gráfico aqui embaixo não deve ser muito comum para a gente ficar observando, mas ele é como se fosse a bolsa de valores dos indicadores de gás e petróleo no mundo. Então, a gente trouxe ali algumas letrinhas, que são o JKM, o BPM, NBP e o JKM. Então, esses índices, entendam assim, né? Eles são índices de preço desses combustíveis em determinadas regiões, em determinadas bolsas. Então, o que eu quero destacar nesse gráfico? Que a gente vinha de um período anterior, aqui em fevereiro, onde a gente tinha preços baixos e mais estáveis desses indicadores de óleo e gás. E depois, no momento da guerra, aqui em março, a gente teve uma escalada muito rápida. Isso nos jornais a gente acompanhou ali com o aumento do barril do petróleo, uma variação ali nessa valorização do óleo e do gás. E aqui para nós, o que acontece? As usinas termoelétricas brasileiras, que têm o seu combustível indexado a esses fatores, ele tem o direito de oscilar o preço dele, nesse caso aqui de subir esse valor, para acompanhar as flutuações do combustível que ele vai usar para fornecer energia. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Nesse tracejado, a gente deixou uma perspectiva de que, parecia que tinha alguma coisa suavizado aqui, né? E agora, no fim do mês, só para dar uma relação, né? Que no segunda quinzena ainda se intensificou mais. Então, está muito difícil no cenário atual a gente afirmar que esses índices já se estabilizaram ou quanto tempo vai durar essas altas, quando que ele vai baixar de novo. Uma situação que está de grande variabilidade aqui, mas é um cenário que é o que está agora para a gente no setor elétrico. Então, são preços para a operação termoelétrica mais elevados. A gente tende a pensar, se chover o preço vai cair, se não chover o preço vai subir. Eu acho interessante essa conversa que a gente está tendo aqui, que vai mostrando N fatores que vão compor esse preço no final do dia. Inclusive a geopolítica, algo que acontece lá nos Estados Unidos, uma guerra contra o Irã no Oriente Médio, isso pode impactar o nosso dia a dia, a nossa decisão, a nossa contratação, tudo que a gente faz. Acho importante destacar que, apesar dessa subida agressiva em março, obviamente por conta da guerra, a gente sempre tem a visão de preço sempre olhando para o mês anterior. Então, lá em fevereiro, como a Mônica comentou, a gente teve um arrefecimento dos preços desses combustíveis devido a uma
desintensificação do inverno nos Estados Unidos. Aí isso fez com que o preço do gás caísse, consequentemente o CVU das usinas caíram, isso impactou os preços de março. Com essa subida em março, a gente foi enxergar essa diferença de preço para o mês de abril em diante. E agora, para o final de abril, a gente vai ter uma atualização de tudo o que aconteceu ao longo de abril. Então, a gente tem essa defasagem, né? Isso mostra a complexidade que a gente tem para tentar prever as tendências de preço no mercado de energia. Perfeito, gente. Complementando, então, os preços agora em abril é que estão refletindo pela primeira vez os impactos da guerra, tá bom? Apesar dela já ter começado lá em março, essa dinâmica do mercado e da formação de preço dentro dos modelos, ela dá esse atraso em relação ao fato no mundo da gente, no mundo real. Vamos para o próximo, Jaque? Então, aqui é um exemplo de como isso está afetando abril. A gente tem aqui, só para ajudar no entendimento, uma composição de como que as nossas usinas estão indexadas aos indicadores que eu apresentei. Então, elas quase se distribuem aqui, né, entre o Henry Hub, o JKM, que é o japonês, o Brent, eles quase se reduzem. Esses outros aqui, né, são combinações desses fatores, mas que não tem um específico que sobrepõe, tá bom, pessoal? Não é que existem outros, além desses, muito criativos, não. A gente fica no outros quando a usina, no contrato dela, não tem uma específica que já marca ela mais definida. Então, é uma grande gama aqui que vai estar afetada, sim, pelas variações que a gente mostrou. E nesse gráfico aqui de baixo é a captura dos preços, então, que estão efetivos, que estão valendo nesse momento para a formação de preços, foram atualizados semana passada, eles ficam vigentes, então, como o Jaque falou, até a próxima janela de atualização, que é em maio, então é isso que vai ser, de fato, entrar na nossa formação de preço. E aqui no azulzinho é para onde ele foi. Essa curva, ela determina quanto custa em relação à energia que eu consigo fornecer, tá bom? Então, quando ela sobe, esse movimento do cinza para o azul de subida, significa que a gente está encarecendo o fornecimento de energia aqui, porque o combustível ficou mais caro para o operador da termoelétrica. Quando a gente tem inserção de usina, essa curva ela vem para o lado, significando que eu incrementei a potência aqui, né, a capacidade de fornecimento no tempo. No mercado, nesses primeiros 13 dias de abril, a gente ainda não percebeu uma elevação nos preços de curto prazo devido ao CVU exclusivamente, porque outros fatores corroboraram para que o preço se mantivesse estável, como por exemplo a redução de carga de abril e maio, que reduziram bastante, cerca de 2 gigas na última previsão da ONS. A gente vem de uma hidrologia boa, se a gente olhar para o mês de abril no Sudeste. O Sul está melhorando ali um pouco, mas ainda não está sendo suficiente, mas isso fez com que o preço se mantivesse estável, né? Apesar do CVU ter aumentado bastante em relação ao mês anterior. Muito bom, pessoal. A gente conseguiu ver aqui que a gente tem várias composições aqui que compõem o preço aí. Já que eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a dinâmica dos preços praticados no mercado. Bom, falar de preço é sempre um pouco complicado, né? A gente viu que fatores totalmente externos à nossa realidade, ao nosso país, também influenciam aqui na composição dos nossos preços. E o mercado, como eu disse anteriormente, ele tenta sempre se antecipar. Ele não espera o fato acontecer para que ele precifique a energia e então faça a comercialização dela, né? É interessante a gente olhar para alguns fatores. A gente falou de CVU, a gente falou de El Niño, que é uma projeção ali para um segundo semestre, a gente falou de carga, brevemente. Então, são fatores que vão compondo o preço. E quanto mais próximo a gente vai chegando do produto a ser realizado, a gente costuma ter uma tendência de subida de preço. Por quê? Porque o mercado vai ganhando liquidez, né? E as oscilações para o curto prazo, elas são muito mais significativas. Se a ENA subir ou cair agora em maio, o que acontece no 2028? Provavelmente nada, porque quando chegar lá, a ENA vai ser importante para a precificação do produto de 2028. Mas quando a gente olha para o gráfico, pensando nesse período um pouco mais longo, se a gente voltar num passado recente, em 2025,
O produto de 2026 estava na faixa, deixa eu me localizar aqui, em 2024, o produto de 2026 estava na faixa de R$ 150, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, dependendo o produto que a gente olhasse, ou a fonte de energia que a gente olhasse. Quando a gente caminha no gráfico e vai para anos seguintes, vindo aqui para abril de 25, setembro de 25, até fevereiro de 26, a gente vê que esse produto ele ganhou mais liquidez no mercado, tem mais empresas operando ele, tem mais demanda de consumidores finais para ele, isso ajuda a fazer o preço subir. Além disso, a gente tem a parte da hidrologia também, né? Se a gente vem de anos seguidos muito bons, a tendência é que o preço seja baixo. Se a gente vem de uma tendência de preços seguidas muito ruins, como foi o que aconteceu recentemente, a gente tem uma tendência do preço ficar mais alto. Jaque, e aqui no longo prazo, ó, parece que variou bem menos, né? São outros fatores que afetam. Perfeito, Mônica. Quando a gente olha para o longo prazo, os fatores de curto prazo influenciam muito menos. Apesar de a gente perceber que o mercado leva a tendência de preços de longo prazo para o que a gente tem visto agora no curto prazo, por exemplo, é muito difícil a gente ver um produto de 26 sendo negociado a R$ 300 e pensar que lá em 2030, 2031, alguém vai estar disposto a vender isso a R$ 100, como já aconteceu lá no passado, se a gente voltar não muito longe. Porém, hoje, quando a gente olha o balanço energético, a gente tem uma sobra estrutural lá na frente. Mas por estratégia de mercado, de outras companhias, de geradores, a gente não vê esse produto sendo muito ofertado. Então, ele oscila pouco porque ele tem pouca liquidez. Quando a gente olha, por exemplo, para o preço de novos projetos, né, quanto que é um custo para eu levantar uma nova usina, seja ela eólica, solar, uma hidráulica, quanto que isso me custa? Quanto me custa o megawatt-hora para eu pôr um projeto desse em pé? Se a gente olhar para o cenário atual, a gente tem que levantar dívidas, a gente tem que investir dinheiro e hoje em dia esse custo está muito alto. Então as empresas tendem a não comercializar esses produtos abaixo de preços de projeto, por exemplo, são um dos fatores. Então isso faz com que a liquidez de longo prazo não seja tão intensa e com isso a gente vê os preços oscilando menos. Perfeito. Vou fazer uma complementação, uma ligação quase com o que eu estava falando. Nesse período que o Jaque comentou aqui, que oscila muito, um ano à frente, 2 anos à frente, são o período que está mais conectado com as incertezas e da formação do PLD, que tem relação com tudo aquilo que a gente veio falando agora mesmo. Nesse pedaço mais de longe, então, ele fica dominado pelas questões de mercado, pela vontade, a disposição para a compra e venda, a qualidade e os riscos que o empreendedor vê nessa venda, nessa precificação. Então, pessoal, não esperem, né? A gente fica aqui vendo uma situação em que a gente consegue um contrato mais longo, aproveitar essa cauda aqui de preços mais estáveis. Quando a gente já está chegando descontratado muito perto, você vai pegar, vai ficar sujeito, né, a essas oscilações de preço aqui que o Jaque trouxe nesse gráfico, mas também que a gente está sempre comentando aqui, né, dessas variabilidades que são intensas, tá bom? Então isso é a nossa mensagem aqui importante para a formação de preço. Que o principal é sempre a previsibilidade, né? Se a gente olha para a curva de longo prazo, hoje eu tenho a previsão de, vamos indexar isso ao IPCA, por exemplo, que é um indexador que precifica o nosso contrato, a nossa inflação até lá na frente. A gente tem como prever, né, ou projetar isso. Então, se eu contratar hoje, eu sei mais ou menos quanto que vai ser o meu preço lá em 2030, perdão. Porém, se eu deixar isso chegar lá mais próximo, eu estou sujeito aos riscos de curto prazo. E como a gente viu aqui nesse gráfico mesmo, isso pode mudar muito conforme esse produto vai se tornando mais próximo da sua realização. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada, Mônica. Estamos chegando aqui ao final de mais um webinar. Queria agradecer vocês pela participação. Com certeza agregou demais para o nosso público que está aqui com a gente hoje. Como eles bem disseram aqui, contem com a gente, contem com a equipe aqui de gestão da CPFL para te ajudar no melhor momento de contratação. A gente está aqui para isso. A gente tem um time dedicado a estudar o seu negócio, os riscos que a sua empresa quer assumir e alinhar com você o melhor momento para a contratação. E para a gente finalizar, eu queria pedir uma mensagem final de vocês. Bem, pessoal, os riscos são grandes mesmo, as incertezas são grandes no nosso mercado de energia, no setor elétrico. Então,
Vem com a gente, não espere aquele momento de maior volatilidade, se antecipem, calculem direitinho o que vale a pena para vocês, dando viabilidade, fecha, contrata essa energia, vamos ficar tranquilo. A CPFL é geração, é transmissão, distribuição, a gente tem a energia segura para o seu negócio, sem susto e sem riscos, depois que você já está com a gente. Então, contem com a melhor assessoria e vem com a CPFL. Primeiro, obrigado, Nayara, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu acho que a mensagem final é bem em linha com o que a Mônica falou. As incertezas são muito grandes, né? Então, se a gente pode ter um pouco de previsibilidade de como será o futuro, seja para nós, seja para a nossa empresa, para a empresa que você trabalha, isso é sempre importante. Então, conte sempre com o seu assessor para te ajudar na tomada de decisão e traçar o melhor cenário para a sua empresa. Esperamos que você tenha gostado, que a gente tenha trazido realmente informações que façam diferença aí no seu dia a dia e te ajudem a tomar as melhores decisões para o seu negócio. A gente está aqui sempre à disposição para te ajudar, a equipe de gestão, a equipe da nossa comercialização, estamos à disposição aqui sempre que precisarem e te esperamos nos próximos webinars. Vem com a gente!